que é grande. Então eu vou pregar enquanto eu leio. Então eu peço a atenção de vocês. O título aqui da minha Bíblia, que é NVI, não o tema da pregação. O título aqui está o Concílio de Jerusalém. Coisas muito importantes que o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram que levar à igreja de Jerusalém, aos presbíteros, aos apóstolos. A gente vai ver o que é central para a nossa fé hoje. Existem coisas que são centrais para a fé cristã. Existem coisas que você, cristão, não pode negociar. Nunca. Existem sim doutrinas centrais, aquilo que Paulo chamou também de sã doutrina. É necessário que você conheça, que você ame e que você defenda essas doutrinas. Eu sei que existem coisas periféricas também na fé. Um exemplo disso é: quando será a volta de Cristo? Cristo virá antes da tribulação? Ele virá no meio da grande tribulação? Ou ele virá no fim da grande tribulação? Isso é algo periférico. Vários teólogos defendem a primeira posição, outros vários defendem a posição do meio, outros vários a última posição, que acredita que a igreja vai passar a grande tribulação sim, e que Cristo vem no final dela. A maioria hoje em dia, né, das igrejas pentecostais, a maioria acredita que Jesus vem antes da tribulação. Então a igreja arrebatada é aquilo que chamam de arrebatamento secreto. Não tem nada a ver com a mensagem de hoje isso. Eu só estou dizendo para você que existem coisas que não são centrais, são periféricas, não são heresias. No máximo ou no mínimo são erros teológicos. Agora, existem coisas que não podemos abrir mão e que nem podemos divergir. Você quer ver algo? Jesus ressuscitou literalmente ou ele ressuscitou nos corações dos discípulos? Foi literalmente, né? De fato, foi concreto, ele levantou dos mortos. Isso é uma sã doutrina. É um fato e é uma sã doutrina para a igreja. É algo que a gente não vai negociar, porque teve teólogo defendendo que ele não ressuscitou dos mortos. São aqueles teólogos que não acreditam em milagres, não acreditam que alguém pode ressuscitar, que alguém pode nascer de uma virgem. Então, tudo isso para eles é balela, eles não acreditam, ou seja, eles não são cristãos. Nem podem ser cristãos, eles estão menosprezando uma doutrina central para a fé cristã. Então, aqui a gente vai ver uma outra doutrina central, que Paulo dava a vida dele por essa doutrina. Então, Atos capítulo 15 começa assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Olha, até aqui tudo bem. Pessoas que vieram de uma região para outra religião, para quê? Para o ensino, para ensinar. Só que a grande questão aqui é: quem ensina? Quem é que está ensinando aqui? E o que está ensinando? Não é porque alguém é mestre que ele está validado. Não é porque alguém é mestre que ele pode ensinar na igreja. Não é porque alguém que parece dominar as escrituras que é apto para ensinar na igreja. A igreja precisa provar os espíritos. Nesse caso aqui, provar a teologia, provar o ensinamento e ver se vem de Deus ou não. Porque olha quem são esses homens. Olha quem são esses mestres. Continua ainda no versículo 1, agora a parte B. Olha o ensino dele. Eles vieram e disseram o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, olha agora, não poderão ser salvos. Gravaram isso? Era o ensinamento deles. Se vocês não forem circuncidados, como está escrito lá em Moisés, ou seja, escrito de Moisés, tá? Pentateuco, no Antigo Testamento a gente vê isso. Se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Tem algo de estranho aqui. Continua, versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. O que houve aqui? Eram homens judeus, cristãos, acreditavam que Jesus era o Cristo de fato, mas não acreditavam que a salvação vinha somente pela fé em Cristo. Aquilo que eu já ensinei para vocês é aquela salvação que é metade e metade. É Cristo e mais alguma coisa. Cristo não basta para eles.
Cristo não é suficiente para eles. E aqui já vai a primeira aplicação para vocês. Cristo é suficiente para a sua salvação. Não é Cristo e mais o batismo. É sério que eu estou falando aqui agora, né? Não é Cristo e mais o batismo. Não é Cristo e mais o dízimo. Não é Cristo e mais o jejum. Não é. É somente Cristo que te salva. Não tem Cristo e mais alguma coisa, senão você torna a teologia aqui e o ensino bíblico, a sã doutrina, aleijada. Você não pode acrescentar nada à salvação. É por isso que a gente diz, somente Cristo. Sempre. É a fé nele. Aí você me pergunta, mas onde entra o jejum aqui? Onde entra a oração? Onde entra o batismo? Olha, todo aquele que foi salvo somente por Cristo vai desejar as coisas que Cristo ensinou. Repararam a diferença? Você não é salvo por Cristo e mais obras de justiça. Impossível. Você é salvo somente por Cristo e por causa da sua salvação, você começa a realizar as obras, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Como os teólogos gostam de dizer, você não é salvo pela obra, nunca, nunca. Mas você é salvo para as boas obras. O batismo não te salva. O batismo é uma representação, um símbolo daquilo que já aconteceu na sua alma. O novo nascimento. Você nasce aqui dentro. E se você creu em Cristo, foi regenerado, você vai querer obedecer a ordenança dele, que é o batismo. Você vai pedir o batismo, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Então esses judeus aqui, eles vieram com um ensinamento estranho. Eles creram em Cristo Jesus, mas eles não quiseram abrir mão da circuncisão. A circuncisão era algo muito importante para eles. Então eles dividiram Cristo, dividiram a sã doutrina aqui. Só que tinha um homem chamado Paulo na igreja que ele era osso duro de roer. Paulo não cedia a esses ensinamentos estranhos. Ele lutava, ele debatia, ele brigava por aquilo que valia a pena. Não é uma discussão tola. É uma doutrina central. Irmãos, Lutero defendeu isso até o fim. A justificação pela fé somente. Você creu em Cristo? Sim, você foi justificado. Pronto, você é justo diante de Deus agora pela fé sincera em Deus. Você creu em Cristo, entregou a sua vida a Ele. Você agora é declarado filho de Deus. As outras coisas virão com o tempo. Aí vai entrar a santificação. Tantas outras coisas entrarão aí, mas a salvação, irmãos, começa com essa fé simples em Cristo Jesus. Olha, no versículo 2 diz que Paulo e Barnabé tiveram uma grande contenda com eles. Não é perda de tempo brigar e debater por aquilo que é sério. A igreja não pode tolerar o falso ensino. Nunca. Se vocês perceberem que tem algum ensinamento estranho na igreja, vocês precisam contender contra o falso mestre. Vocês precisam dizer, olha, você está ficando louco em ensinar isso aqui na igreja? De onde você tirou isso? Se alguém no meio da igreja se levantar com algum ensinamento estranho, você que é membro da igreja, é o que a gente tem estudado na escola dominical dessa igreja, sobre a importância do membro da igreja batista. Você como membro tem o dever também de proteger a sua igreja contra as heresias. A gente vê em vários púlpitos isso, irmãos. É Cristo e mais o sal grosso. É Cristo e mais o copo d'água. É Cristo e mais a rosa branca, que eu já vi. É Cristo e mais a camisa branca com 3 nós, que eu também já vi. Eles não se contentam com Cristo somente, eles querem sempre colocar mais alguma coisa. É Cristo e mais as roupas, as vestes. É Cristo e mais o roupão, irmãos. É legalismo isso tudo. É óbvio que a decência vem pelo amor a Deus. A gente não precisa criar um conjunto de regras aqui para ver quem Cristo vai aceitar ou não. Não é isso. Você foi salvo por Cristo, agora o seu coração
deve ser inclinado em amor à decência, às boas obras, à justiça e todas essas coisas. E eu repito, não para você ser salvo, mas porque você já foi salvo. A gente já aprendeu com Paulo que o conjunto de regras não pode salvar a vida de ninguém. Uma lista de faça e não faça não salva a sua alma da condenação. Só Cristo pode salvar você. Porque Ele morreu por você. Ele deu a vida dele pela sua vida. Cristo te basta. E amém, essa doutrina é maravilhosa. É muito maravilhosa. Eu tive uma experiência essa semana que eu fui fazer uma endoscopia, eu nunca nem desmaiei na minha vida. Eu fiquei apreensivo, né? Que eu ia apagar lá, sedativo, né? Nossa, e se eu for e não voltar? Eu fiquei pensando de verdade. Eu fiquei na sala esperando entrar na sala do médico, que eu não tenho esse costume também, fiquei refletindo. Eu falei assim, olha, meu Deus, eu vou apagar, eu nunca apaguei na minha vida, eu só apago quando eu durmo. Nunca desmaiei, nunca nada. Nunca tomei anestesia, nada. Eu fiquei pensando, e se eu for e não voltar? Aí a enfermeira veio, verificou minha pressão, falou, você está liberado, você pode fazer. Aí tinha uma senhorinha de 83 anos, ela não podia passar pelo mesmo processo que eu, que o idoso não pode passar. Eu falei, o negócio é sério. Se ela não pode passar por isso, é porque talvez, por ela ser idosa, ela vai e volta. Eu pensando comigo, né? Nem sei se é isso. Eu falei, meu Deus, aí começou a vir a aflição. Se hoje for o dia da minha morte, o que vai ser de mim? Como vai ser fechar o olho e não abrir? Irmãos, aí chegou a hora, eu deitei na cama. O médico mandou eu deitar, ficar de lado. E eu fiquei de lado, aí ele aplicou. Eu falei, eu tenho pouco tempo. Eu falei, eu tenho pouco tempo agora, eu não sei o que vai acontecer comigo. Irmão, tu sabe o que me acalmou de verdade? E Deus sabe disso. Eu comecei a pensar, se eu morrer, eu me agarro nos méritos de Cristo, não nos meus. Agora é a hora de eu me agarrar em tudo que Ele fez por mim. Eu vou pensar na cruz dele, eu vou pensar em tudo que Ele fez, no amor dele por mim, e eu vou descansar o meu coração agora, porque se eu morrer, eu estou em Cristo, e isso me basta. E eu pensando, daqui a pouco a enfermeira mandou eu sentar, falei, o que foi? Ela já acabou? Eu falei, não, mentira. Ela tubamou e tudo, e eu falei, meu Deus, eu voltei. Mas o que me deu paz para encarar aquele momento do apagão é ter Cristo, irmão. Sem Ele, que seria de mim naquele momento? Eu quero ver alguém que não tem Cristo encarar isso aí que eu encarei. Eu quero ver. A gente tem aqui na igreja um irmão Rob que operou o coração, ele foi cerrado ao meio. E o medo dele, que foi muito pior, de não voltar. Irmão, se você não tem Cristo, você não tem nada. É isso que Paulo morreu defendendo. Como vai ser quando você fechar os seus olhos, ou tiver que passar por um momento difícil na sua vida? O meu coração teve paz na mesa do médico. Primeiro veio a tribulação e a aflição de poder morrer naquele dia, mas quando eu lembrei dos méritos de Cristo, da justificação, pela fé somente, eu descansei, irmãos. Acabou para mim ali. Então esse ensinamento de Cristo e mais os méritos não combina, minha alma não descansa, porque eu não tenho mérito algum. Cristo e mais a circuncisão não dá. Você não pode dividir Cristo com nada na sua alma, com ninguém na sua alma. É Ele, exclusivamente Ele, e somente Ele. Se você tem Cristo, eu repito, você tem tudo. Como diz aquelas canções bonitas do cantor cristão e outros de outros hinários, né? Ele é o bom tesouro do seu coração. É a nossa esperança para poder fechar o olho e até mesmo dormir. É pensar nele, encomendar o Espírito a Ele e dormir. Se não acordar, não tem problema, você está com Ele. Então Paulo e Barnabé brigaram aqui por causa dessa doutrina. Não é Cristo e mais alguma coisa, é só Cristo. Aí o versículo 2, na parte B, diz assim: assim Paulo e Barnabé.
Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Olha, a discussão foi tão séria, imagina, trouxe uma grande confusão para a igreja de Antioquia, que eles tiveram que ir para Jerusalém para tratar com os apóstolos e com os presbíteros de Jerusalém, para ver o que era a verdade ali. Porque esses judeus estavam convictos de que precisaria da circuncisão para a salvação. E Paulo e Barnabé dizendo, não, então vamos aonde? Vamos aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém. Versículo 3. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Olha, recebido pela igreja de Jerusalém. Não somente recebido pelos apóstolos e presbíteros, mas pela igreja, toda a igreja. Dá para concluir usando esse texto que os apóstolos são membros da igreja, os presbíteros também são membros da igreja. A igreja toda ali recebendo Paulo e Barnabé. Também foram recebidos, ainda no versículo 4, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Olha, existem questões sim que devem ser levadas aos presbíteros e a toda a igreja. Nós não temos mais os apóstolos, mas aos presbíteros, aos pastores e toda a igreja. Existem contendas, principalmente se for sobre coisas centrais que precisa ser levado a sério. Ainda mais se um falso mestre for alguém obstinado e não quiser voltar atrás. Cabe até disciplina, exclusão. Não menospreze as questões centrais da fé, as questões teológicas. Olha quem eram esses homens, irmãos, que estavam ensinando essas coisas. E aqui alguns vão se admirar. Olha o versículo 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido. Fariseus que creram em Cristo. Se lembram dos evangelhos? Eles sempre enfrentaram Cristo. Nunca creram em Cristo. Depois que tudo passou, os apóstolos começaram a pregar. Alguns fariseus creram. Só que eles continuam atormentando o povo de Deus. Continuam atormentando a igreja. Atormentaram Jesus e os apóstolos no início, agora perturbam os apóstolos e a igreja de Cristo. Vocês sabiam disso? De fariseus que eram cristãos, que se converteram? E a Bíblia deixa claro do partido religioso dos fariseus, que haviam crido. E eles disseram o seguinte, olha a mensagem deles. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Irmãos, eles estão falando isso para a igreja inteira agora. Para toda a assembleia. Em Jerusalém. Agora imagine, Pedro está ouvindo isso, Tiago está ouvindo isso, Paulo está lá com Barnabé também. É necessário que sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Começaram a refletir e a pensar. A minha pergunta é, se não houvessem pessoas inteligentes e sábias na igreja, o que seria da igreja nesse momento? Se não existissem mestres na igreja, o que seria da igreja nesse momento? Quem pensaria sobre essas coisas aqui? É por isso que Cristo instituiu lideranças na igreja, levantou mestres sim na igreja. Existe uma liderança. Eu sei que hoje as pessoas, alguns vêm pregando aquilo que chamam de alma penada. O que seria a alma penada aqui? Não seria um fantasma. A alma penada seria alguém que se diz cristão, mas não tem uma igreja, não tem uma liderança, não serve igreja nenhuma. Eles são desigrejados. E por que colocaram o apelido deles de alma penada? Eles são uma alma sem um corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo.
Então, essas pessoas dizem, eu não tenho pastor, eu não tenho líder, eu não tenho igreja, eu não sirvo a um sistema religioso, eu não tenho nada. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, uma igreja em Jerusalém, que tem apóstolos, que tem presbíteros, e tem uma assembleia para discutir as coisas. É impossível fugir do sistema. Sempre haverá sistema, irmão. Vamos parar com esse negócio de o sistema. Estou fora do sistema. Não é possível viver sem o sistema. A grande questão é, o sistema que você faz parte é bom ou mal? Essa é a grande questão. Porque se eu sou um desigrejado, eu digo, não tenho pastor, não tenho presbítero, não tenho igreja, eu não tenho nada. E eu monto um grupo na minha casa, que são os desigrejados, que não tem pastor, não tem igreja, não tem nada. E eles dizem, nós não fazemos parte do sistema. Aí eu começo a olhar o movimento, aí cresce, tem 5 pessoas, daqui a pouco tem 15, daqui a pouco tem 20. Aí daqui a pouco tem que ter inteira para pagar o cachorro quente que é servido depois da reunião. Ah, mas por enquanto um põe no próprio bolso. Aí daqui a pouco tem 50, já não põe mais no próprio bolso. Aí alguns começam a ofertar. Está quase imitando já aquilo que eles chamam de um sistema religioso, né? Uma outra coisa, se eles se reúnem, alguém ensina. Tem alguém com a Bíblia aberta ensinando. É alguém que não quer ser chamado de pastor nem de mestre. Mas é óbvio, ele ensina. É alguém que diz que não tem líder, que líder é só Jesus. Mas quando a gente observa, não tem um líder, o líder é ele. Aí daqui a pouco tem que pagar a conta de luz, porque estão usando uma casa. E o cara não tem dinheiro para bancar a conta de luz das pessoas e 2 vezes, 3 vezes por semana na casa dele. Começa um rateio, oferta, mais uma vez. Irmãos, o que é isso se não um sistema? Família é um sistema. Tem pessoas que trabalham para sustentar crianças, as crianças crescem, vão para a escola, estudam. Ou quando não vão para a escola, estudam em casa, mas tem matéria, tem que aprender. Tudo tem sistema, irmão. A questão é, o sistema onde você está é bom ou é mau? Infelizmente, por causa de muitas dessas igrejas aí, que tomaram a lã da ovelha, que roubaram dinheiro das ovelhas, maltrataram as ovelhas, por causa dessas igrejas aí, todas as igrejas agora passaram a não prestar para esse pessoal. Eles acham que todo pastor é o mini Edir Macedo, que todo pastor é o mini Valdemiro. Mentira, eles só conhecem isso daí. Eles não sabem o que é igreja. Ou às vezes foram maltratados em uma determinada igreja e acham que toda a igreja maltrata. Então é por isso que eles dizem, esse é o sistema religioso. Agora, quando eu leio na minha Bíblia aqui, tiveram divergências teológicas, levaram para um corpo, que é pastores e presbíteros, uma igreja recebe, agora eles estão num plenário, numa assembleia, numa reunião, cada um defendendo o seu ponto para ver qual desse ponto é válido para a igreja. É ou não é um sistema? É, irmãos. Mas eu repito, é um sistema benéfico ou maligno? Vamos continuar. Ainda no versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, eu reparo que não foi uma assembleia de paz, hein? Muita discussão. E tem que ter mesmo. Tocou em sã doutrina, tem que ter mesmo. Não estavam discutindo sobre qual é a cor da igreja. Qual vai ser a nova cor que a igreja será pintada. Não é essa a discussão. Estão ferindo uma sã doutrina. Então, depois de muita discussão, olha o que o texto vai dizer. Pedro levantou-se. Levantou-se o cara. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Olha o que Pedro disse. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Olha, os gentios são aqueles que não eram circuncidados, tá? Os gentios não faziam parte da circuncisão. Não pertenciam ao pacto no Antigo Testamento. Eles estavam crendo agora no Evangelho. Aí Pedro disse, Deus me escolheu para pregar a eles. Versículo 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido,
Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Qual é o argumento de Pedro? Estamos numa assembleia, estamos discutindo. A igreja vai votar e vai decidir, com o apoio dos presbíteros e dos apóstolos. Qual é o argumento de Pedro? Olha, a igreja não precisa decidir mais nada acerca disso, porque o argumento de Pedro aqui é fatal. E qual é o argumento de Pedro? Deus tomou a decisão e acabou com essa história. A decisão já foi tomada, não precisa ser tomada nessa assembleia. Deus já decidiu, ele já tomou a decisão. E qual foi o argumento de Pedro? Ele tomou a decisão de que o homem não precisa circuncidar para a salvação quando o Espírito Santo entrou nos gentios sem eles terem sido circuncidados. Deus decidiu essa questão. Não são vocês fariseus que vão atormentar. Deus já decidiu. Ponto final. Os gentios não precisam disso. A purificação não está nas coisas externas, em lavar as mãos em relação a coisas cerimoniais, na circuncisão. Pedro fala que Deus purificou os seus corações pela fé. Quando eles creram no Espírito, tomou posse dos gentios. Deus decidiu essa questão. É por isso que eu não sou circuncidado, graças a Deus. E nem serei. Nem você, homem, que me ouve aqui. Se você tem o Espírito de Deus, está aí validado. Você nasceu de novo, sem as obras da lei. Versículo 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Irmãos, as palavras de Pedro são palavras pesadas. Vocês vão tentar a Deus aqui. E como? Pondo sobre os discípulos um jugo que nem nos nossos antepassados, que nem eles conseguiram suportar esse jugo. É um jugo pesado. É o jugo das obras. Jesus falou, olha, tome o meu jugo, porque ele é suave, o meu fardo é leve. Jesus não veio pesar sobre as costas de ninguém. É só crer em mim. Crer em mim. Eu lembro quando Paulo estava diante do carcereiro, né? Ele diz, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, é isso. O que fazer para ter Jesus? Creia que Ele é o seu Redentor. E as escamas dos olhos caem. Creia de todo o coração. É um jugo muito pesado que esses fariseus queriam colocar. Versículo 11. De modo nenhum, vocês não vão fazer isso. Ele continua. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Os judeus são salvos pela graça, irmãos. E nós também. A salvação é sempre pela graça de Deus. A gente precisa falar isso aqui. Eu preciso repetir algumas coisas que eu já ensinei alguns anos atrás para os irmãos. Olha, Deus não te salvou porque Ele viu que você era mais bondoso que seu pai, não. Você não foi salvo porque Deus viu, olha, ela é bem melhor do que o marido dela, então eu vou salvá-la. Se você pensa assim, você tem uma ideia muito errada da salvação. Ele não te salvou pela sua bondade. Ele te salvou porque Ele quis te salvar. Foi pela graça. Eu quero ler com vocês aqui mais uma vez Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas está sendo projetado aqui. É um texto brilhante de Paulo. Vamos voltar aos fundamentos. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Olha o versículo 8, Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim. Na minha Bíblia essa parte está sublinhada. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom
de Deus. Olha para mim. Vocês sabiam que a salvação é um dom de Deus para a sua vida? Isso não vem de você. A salvação não brota no seu coração, você sabia disso? Ela foi dada a você porque Deus quis dar. É um dom de Deus. E o texto continua, olha o versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder se gloriar diante de Deus naquele dia. Dizendo, eu fui salvo porque eu era bom, foi pelas minhas obras. Não foi salvo, mentira. Naquele grande dia, todos nós estaremos diante de Deus dizendo, graças eu te dou, Senhor. Porque por tua bondade o Senhor me atraiu, o Senhor me salvou, foi um dom que o Senhor me deu. A salvação é um dom. A gente só ergue as mãos vazias para a salvação. Não tem nada nas minhas mãos. Foi o Senhor que me deu. Aí a gente vê algumas igrejas colocando um jugo ainda muito pesado nas pessoas. Muito pesado. Às vezes a gente vê algumas pessoas ainda achando que para ser salvo, elas precisam estar com um roupão até os pés, com um manto enrolado na cabeça, num sol de 40 graus. É como se a salvação fosse conquistada todos os dias pela força, pelo esforço. Botam os meninos de 6 anos de idade com um terno, uma gravata, enforcando a criança. É um fardo muito pesado, irmão. Quando a salvação, quando Lutero descobriu isso, foi libertador. O cara se confessava não sei quantas vezes em um dia. Quando ele descobriu que era somente pela fé em Cristo, isso libertou a alma dele das angústias. Até mesmo quando o diabo vem colocar coisas na sua cabeça para querer te oprimir, e você lembra, olha, eu realmente não sou nada. Ele vem te lembrando do seu passado, de um monte de coisa, aí você começa a ficar atormentado. Aí é hora de você lembrar, eu criei em Cristo. A minha fé está firmada nele. Eu não fui salvo porque eu fiz coisas boas e nem fui condenado simplesmente porque eu fiz coisas horríveis e não há mais salvação para mim, não. Se eu creio em Cristo, tem salvação. É por isso que a gente resiste o diabo, como o apóstolo Pedro disse na epístola dele, né? O diabo anda ao redor, rugindo como um leão, e ele continua. Resistam-lhes. Como? Permanecendo firmes na fé. Lembrando do que Cristo fez. Isso nos basta. Pegue os méritos de Cristo e pense neles todos os dias da sua vida. A morte sangrenta dele na cruz, o cálice que ele bebeu em seu lugar. Você acha que isso foi à toa? Você acha que isso foi à toa para que você faça coisas para ser salvo? Não, ele já fez tudo. Tudo. Eu não quero aqui ensinar a vocês uma vida licenciosa, irmãos. Aproveitar disso tudo para vocês viverem no pecado, já que a salvação é simples. É só crer em Cristo. Não. Aquele que foi salvo, aquele que realmente foi salvo, ele deseja as coisas do alto. Ele passa a amar o Senhor. Não adianta eu pegar as regras externas e dizer, faça isso para ser salvo. Olha, que essas coisas venham brotar do coração de vocês. Vocês querem ofertar na igreja? Seja lá o que for, chama de dízimo, de oferta. Ou fazer jejum ou oração. Não porque tem uma regra para isso, mas porque você faz de coração, porque você foi salvo. Você começa a fazer essas coisas por amor, por alegria, por causa da salvação que Ele te deu, e de graça. Então Pedro se levantou para defender isso. Olha, tanto os judeus quanto os gentios foram salvos pela graça. Tem mais gente ainda para se levantar nessa assembleia aqui, irmão. Olha o versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia, agora é a vez de Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Relatos, fatos. Como Deus não aceitou os gentios se Ele estava realizando esses milagres? Se o Espírito Santo estava tomando eles e entrando neles.
Deus o aceitou sem as obras da lei. Irmãos, a gente está muito longe de Jerusalém. E depois que o general Tito destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, não tem mais essa igreja judaica, essa igreja cristã. Não, agora a igreja cristã se tornou a igreja dos gentios. Os judeus agora precisam ouvir o evangelho da gente. Eu sei que a salvação veio deles, que eles foram os primeiros, mas agora é necessário a gente pregar para os judeus. Eu estava vendo um judeu no YouTube falando, irmãos, é incrível ainda como funciona a mente deles. Eu sei que tem várias linhas teológicas no meio dos judeus, mas esse judeu que eu estava vendo, ele estava falando, olha, a salvação é pelos méritos, sim. E as nossas obras de justiça precisam ser maiores do que os nossos pecados. A gente precisa ter mérito suficiente diante de Deus naquele dia. Eu falei, meu Deus, até hoje eles continuam fazendo a mesma coisa. Isso não traz paz ao coração de alguém sincero. Se você for de fato sincero, você vai ver, por mais que você faça um monte de coisa para ser salvo, basta um pecado para manchar toda a sua vida de novo. Basta tropeçar em um ponto e você vai se tornar culpado de novo. Aí eu quero ver como você vai se limpar do pecado que cometeu. Por mais méritos. Aí tropeça de novo. Aí vem mais obras. Como você vai se limpar? Irmãos, eles não têm Cristo. É lamentável. Eu não sei como alguém que não tem Cristo consegue deitar na sua cama, fechar os olhos e dormir em paz. Eu não sei como alguém consegue dormir confiando na sua bondade. À noite eu ainda vou falar um pouco sobre aquela questão, e o meu vizinho que é bom? Não vou falar agora de manhã, não. Se você quiser ouvir, você vem à noite. E o meu vizinho que é bom? E as pessoas que não têm Jesus, mas que manifestam uma obra semelhante à de Jesus. Ajudam os pobres, é manso no falar, é humilde. Todos os vizinhos gostam dele. Ele não tem Jesus, e ele? Ele é salvo ou não é salvo? À noite eu vou falar um pouco mais sobre esse homem bondoso, mas a resposta é, ele não é salvo. Ele não é salvo. Romanos 3 já acabou com tudo, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo é o apóstolo da destruição, no bom sentido. Ele destruiu todo falso ensino ali. Romanos 3 ele disse, olha, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Todos caíram. Ele encerrou essa questão ali. Todos fracassaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um homem bom sequer. Às vezes eu fico vendo monges falando, uma monja, né? Tem uma monja que é bem famosa. Olha, toda doce falando. Mas aí a teologia de Paulo vem na minha mente, ela não é quem pensa que é. Por mais que ela esteja justificada na religião dela como uma pessoa boa, é por isso que o cristianismo é odiado. O cristianismo vem como uma montanha, ruindo todos os outros pensamentos. Ainda que seja com essa monja, que parece uma boa pessoa, uma pessoa piedosa, com os olhos fundos de olheira, como alguém que medita muito, o cristianismo vem como uma montanha esmagando, dizendo, você não tem méritos diante de Deus. O que você tem é pó. Deus conhece o seu coração e a maldade que há no fundo da sua alma. Ainda, versículo 12. Barnabé e Paulo falou dos sinais, dos prodígios que aconteceram entre os gentios. E vem no verso 13. Quando terminaram de falar, olha quem se levanta agora. Tiago, irmão, é um bando de montanhas se levantando aqui. É Pedro. Imagine uma igreja. Você chega na igreja e você encontra lá Pedro. Aí você olha para o lado e você encontra Barnabé. Do outro lado você encontra Paulo. E depois você encontra Tiago e um monte de Jesus. Você fala, meu Deus, que lugar seguro. Mas é onde, me perdoa a expressão, o pau está quebrando. A igreja primitiva não era perfeita.
estão quebrando o pau da barraca ali, irmãos, estão defendendo a sã doutrina. Agora Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Simão aqui é Pedro, tá? É importante se levantar e um concordar com o outro. Eu concordo com Pedro. Estou alinhado com Pedro. Não estou contra Pedro. Estou junto. Nessa hora a gente precisa se unir quando se trata de um falso ensino. Estou com o meu líder. Estou com o meu irmão ali. Não vou me apartar daquilo que eu crio. Então, Tiago fecha com Pedro aqui. Ele diz no verso 15. O texto diz. Perdão, ainda antes ele fala. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Agora, olha só. Eu disse um monte de montanhas que se levantaram aqui, né? Pedro, Tiago, Barnabé, Paulo. Só que agora Tiago vai começar a levantar montanhas mortas, que são profetas do passado, para mostrar que também concordam com eles. Como isso é possível, hein? É por isso que a gente faz aqui. Paulo diz isso, Tiago diz isso, Pedro diz isso. A gente está fazendo o que eles fizeram nessa época. Aí ele cita nós aqui no versículo 16. Olha, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Aí o versículo 18 diz, conhecidas desde os tempos antigos. O que significa essa expressão? Conhecidas desde os tempos antigos. Tiago está dizendo que a salvação dos gentios já é conhecida, desde os tempos antigos. Não é algo novo, que Deus iria salvar e encher os gentios do seu espírito. Não é novo. Amós já falava sobre isso, Joel falava sobre isso, Isaías falou sobre isso. Não é algo novo. Os profetas também concordam. Eu imagino agora os fariseus ficando tudo, amoados ali, quietos, ouvindo as montanhas falarem e citarem Bíblia. Citarem os textos de cabeça. Tiago tinha isso aqui de cabeça, irmão. As obras de Deus são conhecidas desde a antiguidade, ou seja, a salvação dos gentios. Eu quero lembrar, Abraão não era judeu, nem tinha o povo de Israel quando Abraão foi salvo. Ele foi justificado pela fé, depois que ele foi circuncidado. Aí, Abraão, Isaac e Jacó. O nome de Jacó foi mudado para quê? Israel. Então ele teve os filhos que teve, os patriarcas, e foi crescendo até que se tornou a nação de Israel. Foi aí que nasceu a nação de Israel, mas Abraão não era judeu, ele era gentil como eu. E aí? Mas eu sei que depois que esse povo foi constituído, Jesus saiu deles. Aí Paulo diz, a salvação, primeiro é dos judeus. Jesus fala, a salvação também vem dos judeus. Então fica nessa o judeu dizendo, olha, as coisas foram reveladas para nós. A gente diz, mas Abraão não era judeu, ele era gentil como eu também. E ele foi justificado antes das obras da lei. Tudo isso era conhecido por Deus antes, irmãos. Eu estou terminando. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Não coloca dificuldade neles. Aqui, irmão, só uma curiosidade. Eu fico com uma dificuldade quando a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. A última palavra aqui é de Tiago, não é de Pedro, não. Me parece que Pedro e Tiago ali, cadê a hierarquia? Se Pedro era o Papa, cadê a palavra final? Cadê o representante de Cristo na terra? A última palavra é de Tiago. Parece que o líder da igreja de Jerusalém era Tiago. Olha a palavra de Tiago de novo no verso 19. Olha como ele diz, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Foi a última palavra. Versículo 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, ou seja, aos gentios, lá em Antioquia, nós vamos escrever,
dizendo-lhes, aí aqui entra algo polêmico, eu não vou aprofundar hoje, aprofundar na próxima mensagem. A carta, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Como é que é o nome daquela chouriço, né? Tem sangue, né? E aí? Pode ou não pode? Lembra? Porque Tiago falou, circuncisão não. Obras da lei não. Vamos escrever aos gentios apenas algumas coisas. Para que eles se abstenham. Vou reler. Se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, sacrificada aos ídolos, que eles não comam. É isso. Da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. O animal estrangulado também está cheio de sangue. E beber sangue, essa comida cheia de sangue, também não podia. Então o Tiago está dizendo que nós não podemos comer animal estrangulado, nem chouriço. Tem uma outra que é a galinha, né? A galinha é um molho de alguma coisa. É porque na minha família a gente nunca comeu. Molho pardo, né? Não pode. Eu não como, não é nem por questão religiosa. Eu não como porque eu nunca comi e faz até mal. Então, se eu examinar o meu coração, eu fico um pouquinho assim, tem sangue, né? Será que é? Como é isso? Tem irmãos teólogos que defendem que isso aqui é para todo mundo. Que Tiago recomendou que os gentios não podem. E diz assim, olha, então se pode comer carne com sangue, pode ter relação sexual ilícita, porque está escrito aqui também. Que é para abrir mão da comida sacrificada aos ídolos, da imoralidade sexual, do animal estrangulado e do sangue. Só que aí outros falam assim, olha, ele não está colocando aqui os 10 mandamentos para os gentios. Por que só está esses pontos aqui e não está ali? Não assassinarás, não furtarás. Por que só esses 4? Me parece que é algo muito específico dos gentios. Que tem tudo a ver com o culto pagão, essas coisas. Essa imoralidade sexual era uma imoralidade que se dava em culto pagão. A carne sacrificada aí se dava onde? Em templo pagão. Quando os gentios, antes de terem Deus, eles serviam nos templos pagãos. Eles comiam carne sacrificada, eles tinham relações sexuais com as sacerdotisas. Era tudo coisa religiosa. Eles comiam animais com sangue estrangulado. Então o Tiago falou, olha, abram mão de todas essas coisas. Para quê? Para que haja comunhão na mesa. Para que judeus e gentios possam sentar juntos. Então alguns desses jovens dizem assim, olha, não há problema comer galinha a molho pardo. Não tem problema. Porque Paulo depois vai mostrar para a gente aqui que os fortes na fé podem comer tranquilamente todas as coisas. Que isso não é um problema. Mas a questão toda aqui, que eu não vou me aprofundar hoje, só estou terminando a mensagem, era para que houvesse uma comunhão ali. Que o amor fosse o elo. Se comer carne, como Paulo fala em 1 Coríntios 8, faz o meu irmão tropeçar, então eu não como carne sacrificada. Eu não como mais. Se ele se escandaliza, então parece que essa comunhão para eles se assentarem na mesa com os judeus já não eram circuncidados. Agora querem comer galinha ao molho pardo. Eu só quero ler Romanos 14 aqui com vocês e fechar essa mensagem. Na próxima pregação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. 14 Romanos. Estou encerrando. Diz assim: como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Olha isso. Estão vendo? A Bíblia vai se harmonizando. A não ser para quem assim o considere. Os judeus consideravam impuro. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Entenderam o ponto de Tiago lá, irmão? Não vamos fazer os judeus tropeçarem também.
Eu poderia ler todo o capítulo 14, mas eu quero que vocês vão comigo agora no verso 20. Versículo 20. Ainda do 14. Diz assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Eu sei que é um assunto polêmico, delicado, eu respeito as opiniões. E a gente precisa de um estudo mais aprofundado dessas coisas. Mas a princípio eu fico com Paulo. Ele declarou todos os alimentos puros, como Jesus declarou em Marcos 7 também. O que contamina o homem é o que sai. O que sai do homem é o adultério, é a mentira, é a imoralidade. Tudo isso que sai contamina o homem. O que entra é eliminado, que Jesus falou em Marcos 7. Então, esse concílio da igreja aqui terminou com uma mensagem de destruição do falso ensino e no final do amor ao sentar à mesa. O falso ensino foi destruído. É só Cristo. Para de colocar regras no seu irmão para que ele seja salvo. Para que ele seja salvo, não. Ele já foi salvo. Já foi salvo. O falso ensino já foi destruído. Agora, no final das coisas, é o amor. Se a maneira como você se veste tem escandalizado, ou o que você come, o amor venha crescer e a gente venha ponderar, para que a gente possa sentar juntos na mesa sem escândalo. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem domingo de manhã, onde a gente vai voltar a se aprofundar nesse assunto. Convido vocês a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por esse momento onde a igreja se reúne para ouvir a Tua palavra, onde a igreja se reúne aqui para se alimentar do alimento que é puro e verdadeiro, Senhor, que é a Tua palavra. Que eles saiam daqui mais sábios, mais edificados e com uma fé mais forte no Senhor Jesus. Que eles venham lembrar todos os dias que eles foram salvos pela graça. Que eles venham lembrar todos os dias que eles foram salvos pelos méritos de Jesus Cristo, não pelos méritos deles. Que eles venham entender que neles não há nada de bom a não ser aquilo que Deus colocou. Para que os nossos joelhos se dobrem e a gente glorifique a Deus dizendo: Senhor, só Tu és bom, ó Deus. Só Tu és bom. Que a nossa oração possa ser uma oração semelhante à do publicano que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: esse homem foi justificado para casa. Que a nossa oração, Senhor, venha ser recheada dos méritos de Cristo Jesus. Nós somos ouvidos por Ti por causa dele. A Cristo seja a honra, a Cristo seja a glória, e a Cristo seja todo o louvor. Não a nós, Senhor, nenhuma glória, mas somente a Ti. Obrigado pela cruz de Cristo, pela ressurreição. Obrigado, ó Deus, pelo Cristo que intercede por nós hoje, e por isso nós estamos de pé. E nós aguardamos a vinda dele, daquele que é conhecido como o nosso Salvador. E é no nome dele que eu oro. É no nome dele que eu intercedo pelos meus irmãos. E é no nome dele que estamos de pé. No nome de Jesus Cristo. Amém.